A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Eu espero realmente que vocês estejam todos bem. Estou com saudade de todos vocês e quero rever todos essa situação dessa quarentena por causa do vírus. É algo que ninguém gosta e causa realmente bastante transtorno, mas eu estou com saudades e espero que isso acabe muito em breve. Mas por enquanto nós vamos seguir as orientações das autoridades e cuidar da saúde de todos, né? Seguir todas as recomendações. Eu e a Kátia, a Jéssica, a Jaqueline estamos todos bem e só não estamos bem com a saudade. Realmente faz muita falta rever todos os irmãos e irmãs, viu? Esse vídeo aqui, o presbítero Luiz, que é superintendente da escola dominical, que entrou em contato comigo e comentou sobre o encerramento do trimestre e que seria interessante uma aula resumo, uma aula de fechamento do assunto que nós tivemos nesse trimestre. Eu já estava pensando nisso também, então achei por bem realmente fazer esse vídeo e vamos fazer assim. Tá? Então essa é a aula final do trimestre que estamos estudando. Olha, vocês querem, espero que lembrem, né? Sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Então, esses 3 meses que está acabando agora, nós estudamos sobre antropologia bíblica. E vocês sabem quantas vezes eu repeti que antropologia procura responder às perguntas: quem somos nós, os seres humanos? Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde vamos? Por que nós somos do jeito que somos? E a antropologia bíblica procura responder essas perguntas, mas baseado na Bíblia. Então, a nossa referência é a Bíblia Sagrada. É ela que nós tomamos por base para responder não só sobre o ser humano, mas tudo sobre esse universo, tudo. A nossa fonte de orientação é a Bíblia Sagrada, né? Então, o que eu quero fazer com vocês, eu estou com a revista aqui na mão, eu vou folhear a revista, repassando as lições uma a uma, muito rapidamente, só vou assim mencionar a ideia, o resumo de cada lição. E assim a gente dá uma passada em todo o trimestre, recapitula tudo que nós vimos e encerramos assim com o conhecimento da palavra de Deus sobre, finalmente, quem somos nós, conforme Deus nos diz, tá certo? Então, começando dessa forma, vocês podem até acompanhar aí, se vocês quiserem, com a revista de vocês, lá na lição 1, no que o título era Adão, o primeiro homem, o texto áureo diz, em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Então, a primeira lição e a primeira ideia que nós temos que ter pela Bíblia Sagrada é que Deus criou o homem. Então, nessa lição, o que nós focamos é a criação divina do homem. Não há base para nós, para o evolucionismo, a ideia da ciência de que o homem é fruto de uma evolução, de uma explosão há bilhões de anos e as coisas foram mudando, evoluindo até nós aparecermos. Não. Nós, a antropologia bíblica, ou seja, de onde viemos, de acordo com a Bíblia, nós fomos criados por Deus, pela sua palavra, pela sua vontade, nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele, ou seja, que imagem e semelhança dele. Nós temos raciocínio, nós temos sentimentos, nós temos amor, nós temos um senso de justiça, embora tudo isso distorcido pelo pecado, mas quando fomos criados por ele, a semelhança dele, com todas Deus é amor, nós temos amor, Deus é sábio, nós temos sabedoria, Deus
ele procura justiça? Nós temos o senso de justiça. Deus trabalha? Nós trabalhamos. Deus se comunica? Nós nos comunicamos. Então fomos criados por Deus. Conforme diz em Gênesis, Ele do pó da terra nos formou. Então é isso que nós queremos, não numa evolução, mas Deus, da forma como está na Bíblia Sagrada, criados do pó da terra, e Ele soprou o Espírito, a vida em nossas narinas. E nossa missão como seres humanos, para que a gente existe? Para que Deus nos criou? Primeiro de tudo, glorificar a Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Nós e toda a criação, tudo é para a glória de Deus. Então, a nossa alegria, você só é feliz, eu só sou feliz quando a gente glorifica a Deus na nossa fala, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, em tudo. Nós somos criados para isso. E é quando a gente faz isso é que a gente é feliz. Então, fomos criados para a glória de Deus, para a propagação da espécie, sim, para multiplicar, foi a ordem dele, e para governar e administrar a sua criação. Foi o que ele colocou lá no início, nós, o ser humano, governar essa terra, e é o que tem sido feito, com distorção do pecado, com muitas falhas, mas originalmente, como ele nos criou, foi para cuidar dessa terra, sermos mordomos aqui. E é isso que devemos fazer. A lição 2, o título, A Criação de Eva, a Primeira Mulher. O textual em Gênesis 2:23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, a origem da mulher. Também Deus, conforme a Bíblia nos diz, foi criado a partir do homem. Isso significa o quê? Que a mulher tem a mesma estrutura do homem. A mulher é o plano de Deus, ela foi criada por Deus, pela vontade de Deus, e conforme a Bíblia nos diz, não era bom que o homem estivesse só. Então a mulher foi criada e ela é necessária, mas a necessidade não é para ser uma escrava, nada disso. É porque nós precisamos da mulher e a mulher precisa de nós. Até na revista diz que o homem foi criado por Deus, mas só o primeiro homem. Depois todos os outros homens vêm da mulher. Então nós precisamos também da mulher até para existir. E a mulher foi criada conforme a Bíblia nos mostra, do homem, do seu lado, foi criada, e que esta criação, a mulher é para nos ser companheira, ajudadora, para estar conosco. Ela tem valor e deve ser valorizada, porque ela foi criada para estar ao nosso lado, para nos acompanhar. E sem ela, não estaria bom para nós, certamente não. A lição 3, a natureza do ser humano. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é o texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa lição 3, a natureza do ser humano, é para nos ensinar que nós, seres humanos, nós somos constituídos do que na teologia é dito como a tricotomia. Nós somos, e lembra que a antropologia é entender quem é o ser humano, responder quem somos nós? Então, pela Bíblia Sagrada, nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, essa parte material, que assim como os animais, também tem corpo. Então, dessa parte para os animais, nós não temos diferença no sentido de que todos têm uma matéria, um corpo. Essa é a parte material. Mas esse corpo fala, esse corpo age, esse corpo anda, esse corpo pensa. Por quê? Porque tem uma alma. Então, a segunda parte, a alma, é onde está a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de nos relacionar, de viver. A vida está em termos a alma. Tanto que a pessoa quando morre é por quê?
A alma não está mais no corpo, então fica só o corpo, a matéria, e ela não fala, não pensa, não ama, enfim, não tem nenhuma reação, porque não há mais a alma. A alma, então, é o que nos faz estar vivo. E o espírito? O espírito, conforme está lá em Romanos 8, que diz lá, e o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, o espírito é a parte, dessa parte espiritual que nos coloca em contato com Deus. Então, é através do Espírito que nós buscamos a Deus, é através do nosso Espírito que nós queremos. Todo ser humano precisa de Deus, sente essa necessidade. É porque temos o Espírito, essa comunicação entre nós aqui, os seres humanos, e Deus. Então, o corpo seria a nossa interface, vamos dizer assim, o nosso meio de contato com a matéria, com o exterior. O espírito é o nosso meio de contato, de interface, de relacionamento com Deus. E nós, quem somos nós? Eu e você, do jeito que você é, que é a nossa alma. Mas a alma e o espírito estão sempre juntas, sempre juntas. O corpo na alma se separa, na morte se separa. Só que a Bíblia nos diz que chegará um dia em que todos nós ressuscitaremos. Então esse corpo que está separado, ele vai retornar como um corpo incorruptível, um corpo que não mais morre, não mais se desfaz. Então vai se reunir tudo de novo, corpo, alma e espírito na glória. Uns para a vida eterna com Deus e outros para a condenação eterna. Mas isso acontecerá. A lição 4, os atributos do ser humano. Então, o textual em Salmos 32:9 diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e o freio para que se não atirem a ti. É um versículo até engraçado, para não ser como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Mas esse versículo foi usado justamente para falar sobre atributos do ser humano, porque nessa lição 4, nos mostra, lembra quando dissemos que em Gênesis está escrito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? É isso que nos diferencia dos animais. Os atributos. Que atributos? Alguns, poderíamos citar mais, mas por exemplo, que nos diferencia dos animais é a nossa racionalidade. Nós raciocinamos. Deus raciocina, Deus pensa, nós pensamos. Por isso somos a imagem e semelhança de Deus. É um dos atributos humanos. Também, um outro atributo, a sociabilidade. Sociabilidade, o que acontece? Nós vivemos em sociedade. Nós nos organizamos, a família, os governos, a igreja. Tudo isso nós precisamos, olha só. Por que você está sentindo falta de estar comigo e com os demais aqui na igreja? Por que essa falta? Por quê? Porque um dos atributos nossos é essa sociabilidade, esse desejo de estar junto. E glórias a Deus por isso. E eu quero estar junto com você rapidinho. Logo, logo a gente vai estar. Pode ficar calmo que a gente se reúne e vai ser muito bom quando a gente estiver de volta. Mas isso é uma característica humana, nós desejamos isso, todo ser humano precisa estar junto. Outro atributo é a liberdade, o livre-arbítrio. Nós tomamos decisão, nós escolhemos entre o certo e o errado. Então, isso, e Deus, vamos dizer assim, ele tem o livre-arbítrio, ele decide. Nós também temos a decisão, é uma característica nossa, é um atributo humano. Outro atributo humano é a criatividade e o trabalho. Então, nós trabalhamos, mas não somos uma máquina, só trabalhando. A gente trabalha, mas as atividades que nós fazemos é porque temos criatividade. Criatividade não é só arte, criatividade é tudo que fazemos, até as tarefas na sua casa. Você sempre pensa num jeito de fazer melhor, porque você é criativo. Deus, olha só, criados à imagem e semelhança de Deus. Você quer mais criatividade do que a de Deus para criar esse universo todo? Olha quanta ideia ele teve para criar tudo que existe. É uma sabedoria que não há como dimensionar a de Deus. E nós herdamos, temos a imagem dele, ou seja, também temos criatividade. Obviamente, não
na dimensão de Deus, não somos deuses, mas a imagem e semelhança, ou seja, herdamos atributos como esse e muitos outros. Então, a lição 4 é para nos mostrar isso. A lição 5, a unidade da raça humana. Textual em Malaquias 2:10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Veja bem. Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Não vou entrar no mérito do que estava acontecendo ali no livro de Malaquias, mas a questão é, temos um mesmo Deus, um mesmo Pai, um mesmo Criador. Essa lição é para ensinar a nós que nós temos uma origem única. A unidade é no sentido de que viemos de uma única raiz. E qual é essa raiz? Adão. Adão foi o primeiro. Eva foi criada a partir de Adão. Deus, conforme a Bíblia diz, tirou uma costela de Adão e formou Eva. E todos os demais vêm da união de Adão e Eva. Então, a unidade é porque o ser humano tem uma única raça, vamos chamar assim de raça, e nós temos uma única origem. Por isso, mais uma vez, volto a dizer que a evolução não tem base bíblica. Na evolução, a gente vem de uma espécie de macaco. Então, de macaco a gente vira ser humano. Não, isso não é o que a Bíblia nos diz. A humanidade tem a unidade, ou seja, desde o início nós somos assim. Eu, do jeito que eu sou, Adão tinha a mesma estrutura, 2 olhos, dois ouvidos, uma boca, um nariz, mãos, a mesma estrutura, é a mesma coisa. O ser humano sempre foi assim, essa é a unidade. Existem teorias achando que antes de Adão houve outras raças, outros tipos de seres. A arqueologia vem com aqueles ossos e fala aquilo. Nós não cremos nisso. Nós cremos na Bíblia Sagrada. Existem outras teorias dizendo que há raças diferentes, inferiores, mas nós, volto a dizer, o que a Bíblia nos diz é que nós temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Partimos de Adão, temos a mesma estrutura. Na teologia é monogenismo, ou seja, viemos de Adão e Eva. Não há outras raças, outros tipos, outras origens, não. A lição 6, a sexualidade humana. Mateus 19, versículos 4 e 5, é o texto áureo, estou lendo sempre o texto áureo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. Em relação à sexualidade humana, na antropologia bíblica, na Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado macho e fêmea. Não há, biblicamente, apoio para ideologia de gênero, para escolher diversos tipos, metades. A ideologia de gênero fala que há muitas formas de ser. Biblicamente, só há Deus criou macho e fêmea, e os 2 para a união entre um homem e uma mulher. Esta é a definição criada por Deus. Fora disso, há o homossexualismo, há o adultério, há a ideologia de gênero, há pessoas que fazem sexo com animais. Há muitas distorções em relação ao relacionamento sexual. E sexo não é pecado. Sexo foi criado por Deus. Mas como? Entre um homem e uma mulher e dentro do casamento. Essa é a base, esse é o padrão bíblico, que é o que nós devemos seguir.
Seguindo aqui, nós temos a lição 7, a queda do ser humano. Eu costumo dizer que aquelas perguntas da antropologia, de onde viemos, quem somos e por que somos assim, essa lição responde muito por que somos assim. Porque somos assim como? Esses problemas que você vê, tanta maldade, tanta coisa, não foi assim que Deus nos criou. Isso aconteceu por causa da queda, do pecado. Então, o texto áureo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado começou com Adão e Eva. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que nós vimos lá nos atributos do ser humano, do homem, é que Deus nos criou com livre-arbítrio. Então Deus criou o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem puro, e deixou lá, conforme vocês sabem bem, em Gênesis, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e avisou, olha, vocês podem desfrutar de tudo, mas dessa árvore, o dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão morrer. Então, Deus não mandou comer, mas deixou ali a escolha, estava lá. Ele falou para não, mas também ele não estava impedindo, ele deixou aquilo ali à vista para o homem e a mulher, então, escolherem se queriam obedecer a Deus ou não. E muitos perguntam, por que não era melhor não ter feito isso e deixar? Sim, mas esse livre-arbítrio que Deus nos deu, essa árvore que estava lá, tudo isso é porque Deus, todos os teólogos e todos nós entendemos que Deus nos ama e Ele quer ter um relacionamento verdadeiro conosco. Ele não fez robôs, não fez computadores programados para amar. Nosso amor a Ele é um amor real, verdadeiro. Então nós devemos escolher glorificar e amar a Deus. Essa é a nossa escolha e é sempre a melhor escolha. E toda vez que escolhemos isso, Deus nos galardoa, nos dá felicidade. E conforme Ele disse aos seus discípulos, né? Aqui na terra 100 vezes mais e lá na glória a vida eterna. Isso tudo, esses 100 vezes mais não significa dinheiro, mas significa a felicidade que nós podemos viver nessa terra servindo a Deus. Então, a Bíblia nos relata que a queda ocorreu lá no Éden com a desobediência de Adão e Eva, tentados pela serpente, mas a culpa de quem é? Do ser humano que ouviu aquela conversa e tentou ser igual a Deus, tentou se igualar a Deus, tentou a Deus. Então, a partir daí o que a Bíblia nos deixa claro, que a partir dali toda a humanidade, toda a descendência veio a ficar corrompida, esse pecado se transmitiu, e todos nós vemos dia a dia que o ser humano age com mais e mais maldade dia a dia. E eu costumo dizer, o ser humano, você precisa ensinar a fazer o certo, precisa ensinar a fazer o bem, precisa ensinar a fazer o correto. Isso você precisa ensinar. Mas o mal você não precisa ensinar. O mal, se você não falar nada, o ser humano naturalmente começa a fazer o mal. Isso é uma prova prática do que a Bíblia nos diz, que o pecado passou a todos os homens. Desde que nascemos com essa natureza carnal pecaminosa. Ninguém precisa ensinar você a pecar. Você parte ao pecado sozinho, porque a nossa natureza é assim, nós partimos para isso. E isso tudo começou, conforme vemos na Bíblia, com o pecado lá de Adão e Eva, ao não obedecer à ordem de Deus. E a partir daí também entrou a morte, tanto a morte espiritual
quanto a morte física. Olha, nesse período que nós vemos aqui, ó, o medo que está aí pairando na vida de todos, e todo mundo dentro de casa, escondido, por causa de algo invisível, um vírus, um simples vírus colocou de joelhos o mundo, as nações, e todo mundo, a economia, tudo para por causa de um único vírus. Isso é para lembrar a todos nós de quem nós somos. E nós não somos nada sem Deus, nada sem Deus. Não é para você ficar apavorado. Eu quero que você fique bem tranquilo na tua casa. Porque em toda a história, desde o início, desde Adão e Eva, desde esse pecado, mas Deus sempre veio, mesmo naquela hora que eles pecaram, Deus providenciou roupas para eles e Deus já deixou a promessa da regeneração, da salvação, de que tudo isso ia findar um dia. Então, meu irmão, minha irmã, não fique desesperado, confie em Deus. Deus tem cuidado de nós, de tudo. Deus, está tudo nas mãos de Deus. Confie nele, fique tranquilo, fique em paz. Lição 8, o título, o início da civilização humana. Textual em Gênesis 4:17 diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Essa lição número 8 está baseada em Gênesis capítulo 4 e é para mostrar o início da primeira civilização que desapareceu com o dilúvio, mas que começou ali com Caim, depois os seus descendentes. Então a civilização os costumes, as pessoas vivendo em sociedade. Então mostra que depois de Adão e Eva vieram seus filhos. Caim matou Abel, mas depois ficou Caim, depois Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, e a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas, além de Abel, Caim e Sete, ainda a Bíblia diz filhos e filhas. Então, o capítulo 4 mostra como o pecado veio degenerando a sociedade através da descendência de Caim. Então, fala no capítulo 4 as civilizações, as primeiras cidades, as primeiras profissões, os primeiros trabalhos, tudo isso que começou a formar o que a gente chama de civilização. As pessoas vivendo em sociedade, suas cidades, suas casas, seus trabalhos. Só que mostra também que essa civilização já começou distorcida pelo pecado. Já mostra o homem lá que teve duas mulheres, né? A Lameque, que teve duas mulheres para sua até a poligamia, mostra os trabalhos, o desenvolvimento da tecnologia da época, mostra a violência, esse próprio Lameque, o cântico dele sobre a sua violência, ele se gabava da violência. Então o Gênesis 4 mostra essa sociedade, a civilização começou a se formar, mas já com essa maldição do pecado. E muitos perguntam com quem casou o Caim, e eu já disse que a Bíblia, em Gênesis, fala que Adão e Eva teve filhos e filhas, e que naquela época, com a população pequena, casavam-se irmãos e irmãs. Então, certamente, alguns dos descendentes, e eles viviam, eu já comentei isso na sala de aula, os primeiros pessoas viviam 800, 900 anos, e eles tinham filhos com 100 e poucos anos. Você imagina, em 800 anos, quantas gerações iam nascendo. Então, o tataraneto, a tataraneta de Adão poderia estar casando com algum descendente. Enfim, eles, entre filhos, filhas, era normal. Essa restrição de casamento entre parentes próximos, isso veio muito depois, mas no início não tinha outro jeito, era dessa forma, era entre irmãos. Então, algum descendente de Adão e Eva, então, teve filhos e filhas, eles casaram entre eles, e tiveram filhos, e tiveram filhas, e algum descendente desse encontrou a Caim
Alguns anos depois, a Bíblia não dá esse detalhe, e daí veio o casamento dele. Essa era a formação da sociedade na época. Então, a lição, a civilização, o início da civilização, mostrando Gênesis 4, mostrando como a civilização começou decaída. Na lição 9, o primeiro projeto de globalismo, Gênesis 11 e 9. O texto áureo, né? Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11 é o famoso relato da Torre de Babel. Então, nessa lição 11, é uma comparação com os dias de hoje, e na Torre de Babel foi após o dilúvio, né? Após aquela primeira civilização que nós acabamos de falar na lição anterior, de Caim, que se corrompeu demais, foi destruída pelo dilúvio, e aí surgiu uma nova civilização, novamente a partir dos descendentes agora de Noé. Então os filhos começaram a procriar, e aí começou a desenvolver as nações. E um desses descendentes foi para uma cidade, e ali Deus, a ordem era para se espalhar, encher a terra, né? Povoar a terra, e ele, para contrariar Deus, o que a lição diz? O primeiro projeto de globalismo, nessa ideia de as pessoas estarem juntas num mesmo propósito, mas um propósito que não era a vontade de Deus. Quem dera que esse globalismo fosse todos no propósito de servir a Deus, mas não, era de contrariar. Ele resolve então montar uma grande torre e dizendo o seguinte: não, nós não vamos espalhar, nós vamos ficar todos aqui numa grande torre para que ninguém se espalhe. Percebe então que o objetivo dele era contrariar a vontade de Deus. Enquanto Deus fala, se espalhe, povoe, se multiplique, ele Nimrod aqui, fala, não, vamos fazer o contrário, vamos unir. É uma ideia, esse globalismo, ou seja, vamos estar juntos, mas contra a vontade de Deus. Hoje, o que as nações pregam? Praticamente contrariar uma união, mas nunca pensando, preocupado em servir a Deus. E o que a Bíblia nos mostrou com a Torre de Babel? Além da confusão das línguas, que aí eles não conseguiram continuar naquele trabalho, Deus interviu, e Deus sempre interviu e sempre continuará, Ele sempre vai intervir na história humana. Deus não criou a terra, a humanidade e largou. Não, Deus está controlando a história. Deus controlou naquela época com a Torre de Babel, confundiu as línguas para que ele se espalhasse. E Deus continuou agindo na história de Israel, continua agindo na história da igreja, e hoje, de novo, na nossa realidade aqui que a gente está vivendo com essa história de vírus, nada saiu do controle de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Nada, 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 nada. Confie no Senhor. É que Deus age, Deus vê as coisas. Eu não sei os planos de Deus, não sei, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo e eu só confio nele. Eu prefiro confiar, eu quero confiar, eu confio porque eu sei que o plano dele é melhor. Então, esse primeiro projeto com a Torre de Babel de contrariar Deus não deu certo e nunca vai dar certo, nunca vai ter vitória. Lição 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Então, o textual em 1 Tessalonicenses 1 e 9 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui é um texto de Paulo falando aos Tessalonicenses e testemunhando sobre quando ele esteve nessa cidade, que as próprias pessoas constataram mudança. A cidade mudou, eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertesse a Deus. Então,
A cultura humana, o evangelho mudando a cultura não é só a questão de arte, de pintura, não. Quando fala cultura, é a bagagem que nós temos. Então, por exemplo, nós temos a cultura brasileira, ou seja, a nossa língua, a nossa forma de agir, os nossos costumes. Então, a cultura, nesse sentido aqui bíblico, está muito vinculado aos costumes, como as pessoas vivem. A gente no Brasil vive de um jeito, nos Estados Unidos vive de outro, no Japão vive de outro, na África vive de outro. Aquilo é a cultura lá na África, a cultura no Japão. Não é que um tem mais cultura que o outro, não nesse sentido. É a cultura no sentido de como os valores que regem a nossa sociedade, como nós vivemos em cada local. Então, a humanidade tem a cultura, cada país, cada cidade tem sua cultura, mas em todas elas há uma característica muito parecida com a da lição anterior, de uma certa contrariedade a Deus. E Paulo, na cidade de Tessalônica, ele encontrou uma sociedade voltada aos ídolos, e o evangelho o transformou, e ele fala, olha, vocês mesmos, até eles mesmos testemunham de como foi mudado a cultura, os costumes, eles faziam parte da cultura deles, a adoração, os ídolos, o sacrifício, e isso mudou pelo evangelho. Então nós devemos crer, e cremos sim, que toda a forma, o povo brasileiro, por exemplo, uma coisa de cultura, né? Tem aquela fama da lei de Gerson, de levar vantagem, de ser esperto, e é fato que isso acontece muito. O que muda isso? O evangelho. O que muda a desonestidade, a corrupção? O que pode mudar isso? O evangelho. Jesus mesmo, ele nasceu num ambiente, numa cultura lá judaica, com tantas coisas lá de romanos, também dos fariseus, aquela religiosidade falsa, tudo isso era da cultura. E ele lutou muito contra essa cultura. Mas como que ele lutou? Com a palavra. Então, nós vivemos muitos conceitos da cultura, principalmente brasileira, no mundo todo, mas no Brasil, muitos problemas. Está enraizado muita coisa ruim entre os brasileiros. O povo brasileiro é um povo amável, faz parte da cultura e essa característica é nossa. Mas junto com isso também tem muita coisa ruim, muitas coisas que a gente não gosta, muita falta que a gente chama de educação, de respeito, de valorização. Tem algumas coisas muito imorais também na nossa cultura. Então, essa é uma característica do ser humano, desenvolver uma forma de viver, de se relacionar, uma cultura. E isso pode ser mudado como? O evangelho, a nossa pregação, a nossa fala, o nosso testemunho. A lição 11, o título é O Homem do Pecado. E aí, textual está em 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A lição 11 é para falar sobre um homem, um caso especial de um homem. Um ser humano, sim, de carne e osso. Mas sabe quem é esse ser humano aqui, que a lição 11 se prende aqui? É o anticristo. O anticristo, que a Bíblia fala que ele surgirá para governar o mundo todo o mundo. Ele virá para governar e ele será o chamado homem do pecado. Ele será contra tudo que se chama Deus, tudo que tem a ver com Deus. O homem foi criado perfeito, o pecado distorceu o homem, nós carregamos essa natureza pecaminosa, mas nós temos a natureza pecaminosa, mas temos também atributos da imagem de Deus, distorcidos, mas nós temos. Agora, esse anticristo, o homem do pecado, é um caso especial. Ele é totalmente contrário a Deus. Em termos de físico, de corpo, vai ser como nós. Um homem, por isso que está aqui na antropologia bíblica, porque vai ser um homem, não é um anjo, não é um espírito.
vai ser um ser humano, só que ele, a característica especial dele é que ele é 100% tudo, todo pensamento, todo ato, toda fala, tudo que ele fizer, tudo que ele agir é contra Deus. E ele vai conseguir dominar todo mundo, o mundo inteiro vai seguir ele. E quando vai ser isso? Na grande tribulação. E eu e você vamos ver? Não. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, essa grande tribulação acontecer, nós já estaremos com Cristo. Esse Cristo virá arrebatar a sua igreja e nós seremos arrebatados. Nós, os servos fiéis a Deus, a Cristo, seremos arrebatados e não vamos ver esse anticristo não. Mas precisamos estudar, faz parte da antropologia bíblica. É um ser humano que, dotado por um poder das trevas, vai governar a humanidade quando a igreja já não estiver mais aqui e durante 7 anos vai estabelecer um império em toda a terra, vai tentar destruir, vai opor-se a tudo, vai ser tudo contra Deus. Pense qualquer coisa de bom da parte de Deus, ele vai ser contra e a sociedade vai segui-lo. E o último passo nesses 7 anos desse anticristo, desse homem do pecado, ele vai se opor à última coisa que vai restar de Deus aqui na terra, que é Israel. Então ele vai juntar toda a humanidade para destruir Israel. E isso é no final dos 7 anos da grande tribulação. Quando ele fizer isso, que todos os exércitos estiverem cercando Israel clamando por uma salvação que humanamente não existe, nessa hora virá o retorno glorioso de Cristo. Não para nós, a igreja vai estar com ele, mas para salvar Israel. Aí virá o Cristo triunfante, não mais o Cristo que veio há 2000 anos aqui, que sofreu, que foi humilhado. Não, virá um Cristo rei, um Cristo de glória, um Cristo de poder que vai destruir os exércitos do anticristo e vai jogar o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo. E quem vai fazer isso? É o nosso Cristo vencedor, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nada poderá, nem pode, nem vai poder nunca deter o nosso Cristo. Eu me emociono nisso porque quando eu penso no Deus que a gente serve, é para a gente ficar emocionado de alegria. Então vai haver esse homem do pecado, um caso especial para o lado ruim, mas Cristo vai vencer. A lição 12 é um outro extremo, é um outro homem especial. A lição 12, Jesus, o homem perfeito. Também de carne e osso, mas ser humano especial. Textual em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Veja, nós temos que ter consciência que Jesus, Cristo, é Deus. 100% é verdadeiro Deus, é o nosso Deus, faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cristo é Deus, 100% Deus. Mas ele esteve aqui na terra como um verdadeiro homem. Ele veio, aqui a Bíblia diz que ele encarnou-se, ele veio como homem. E quando ele esteve os 30 e poucos anos aqui na terra, ele esteve como homem, o que a Bíblia chama de o último Adão. O primeiro Adão foi lá o Adão que pecou lá com Eva. O último Adão é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nasceu como homem e viveu como homem. A Bíblia cita várias referências que ele teve dores. Olha, ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve sono, ele chorou, ele ficou nervoso, quebrou lá as mesas dos cambistas lá. Então, ele se alterou, ele chorou com morte de pessoas, ele riu, ele dormia, enfim, ele viveu como nós. O livro de Hebreus nos diz que nós temos um intercessor, um intermediário, Jesus Cristo, que pode se compadecer de nós. Por quê? Porque ele sofreu como nós, as mesmas coisas. Foi tentado também, e foi à cruz, sentiu as dores, os pregos,
as chicotadas, a coroa de espinhos, tudo ele sentiu na carne, como nós. Então é um caso especial de um ser humano também. Enquanto o anticristo é um caso especial de um totalmente 100% contra Deus, Jesus Cristo também foi um caso especial de um ser humano também, mas um ser humano 100% perfeito. A diferença é que Jesus Cristo é o verdadeiro homem, mas o homem perfeito. Jesus, a diferença de Jesus para nós, qual é? É porque ele passou por essa terra e não pecou. Não foi achado falha alguma, nada. E por isso ele pôde pagar, vamos dizer, o preço do nosso pecado, porque ele é o homem perfeito, é o homem sem pecado. E isso também é uma prova, uma mostra para a lição 13, que diz o novo homem em Jesus Cristo, a última lição do trimestre, o novo homem em Jesus Cristo. Lição 13, o textuário diz em Efésios 4:13, diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja, o que esse texto de Efésios está falando para nós de um processo contínuo de, vamos dizer assim, de purificação, de melhoria, um processo que nos leva ao quê? A sermos como Cristo. Cristo foi perfeito, um homem, ele é perfeito, mas como homem também aqui na terra, perfeito. E nós, quando aceitamos a Cristo, a salvação, o aceitar a Cristo, nos leva ao que a Bíblia chama primeiro de um novo nascimento. Então, nós pecadores, nós nascemos de novo em Cristo. É o que no livro de João, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala sobre um novo nascimento. Então, há um novo nascimento quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador. Há também a justificação, ou seja, nós somos justificados diante de Deus, ou seja, todo o nosso pecado é apagado, é esquecido. Por quê? Porque o pecado é justificado porque é mostrado, Cristo pagou o nosso pecado, ele morreu em nosso lugar. E aí entra o processo da santificação. Então, o que nós vivemos hoje, eu e você agora, nesse instante? Nós estamos vivendo em santificação. Nós somos perfeitos? Não, não somos. Mas nós somos muito melhor do que quando começamos a nossa jornada. Então é um processo gradativo, de fé em fé, de passo em passo, é assim, estudando a palavra, buscando a Deus, e passo a passo nós vamos caminhando até que cheguemos, como Efésios diz, 4:13, até que cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando vai ser esse varão perfeito, essa pessoa, o homem perfeito que nós vamos ser, assim como Cristo foi aqui na terra há 2000 anos, o homem perfeito, nós também seremos. Quando? Na glória. Mas aqui na terra, e aí na terra como fica? Na terra nós caminhamos a cada dia na santificação, buscando a cada dia servir a Deus, melhorando, tornando-os melhor em Cristo. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo nos transforma. Então é o que nós devemos fazer. E na antropologia bíblica, então, qual o nosso destino? Se aceitamos a Cristo, a salvação. Isso é certo. E seremos perfeitos como Cristo. Nós vamos voltar a ser como era lá Adão e Eva no início, perfeitos em Cristo. E há esperança para todos nós. Irmão, irmã, continue fiel a Cristo, continue confiando em Cristo, em todos os momentos, sempre com calma, com tranquilidade, mas nós continuamos fiéis, porque não importa o que aconteça, estaremos com Cristo em toda a eternidade, perfeitos, santos e puros. Confie nisso, confie em Cristo. É a palavra de Deus a todos nós. Eu acabei por muitos minutos. Se você teve a paciência de
ir até agora ao fim. Eu agradeço e espero ter contribuído para a sua fé. Continuo na minha casa, trabalhando também remotamente, trabalhando muito, mas de casa. Fique na sua casa, confiando em Deus, com calma, tranquilidade, não se assuste com as notícias. Deus está no controle. E eu vou orar agora, encerrando esse vídeo e, querendo Deus, estaremos novamente juntos. Pai eterno, Deus glorioso, eu quero te agradecer, Senhor, por poder falar através da tecnologia com todos os teus servos. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela salvação, pelo perdão dos pecados e pelo conhecimento que tem nos dado até agora. Senhor, eu te agradeço por todos que estão ouvindo essa mensagem, te agradeço pela minha família, te agradeço por a igreja, por todos os irmãos e irmãs. E te peço, Senhor, que traz o conforto a cada um, protege, Senhor, a cada um, dá saúde, Pai, livra de todo mal, livra desse vírus, desse mundo conturbado, Senhor, protege a toda a igreja de São Miguel Paulista, a todos os teus servos. Meu Pai, nós entregamos a vida de cada um. Se alguém está doente, eu te peço a cura agora, nesse momento, Senhor, e te suplico que, conforme os teus planos, que nós possamos estar reunidos todos juntos novamente. Meu Pai, eu te agradeço e te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e daqui a pouco a gente se vê. A paz do Senhor a todos.